O pré-sal é uma dádiva de Deus. Sua riqueza, bem explorada e bem administrada, pode impulsionar grandes transformações no Brasil, consolidando a mudança de patamar de nossa economia e a melhoria das condições de vida de nosso povo. Mas o pré-sal também apresenta perigos e desafios. Se não tomarmos as decisões acertadas, aquilo que é um bilhete premiado pode transformar-se em fonte de enormes problemas. Países pobres que descobriram muito petróleo, mas não resolveram bem essa questão, continuaram pobres. Outros caíram na tentação do dinheiro fácil e rápido, passaram a exportar a toque de caixa todo o óleo que podiam e foram inundados por moedas estrangeiras. Resultado, quebraram suas indústrias e desorganizaram suas economias. E assim, o que era uma dádiva transformou-se numa verdadeira maldição. Para evitar esse risco, desde o primeiro instante, determinei a comissão de ministros que preparou o marco regulatório do pré-sal que trabalhasse em cima de 3 diretrizes básicas. Primeira, o petróleo e o gás pertencem ao povo e ao Estado, ou seja, a todo o povo brasileiro. E o modelo de exploração a ser adotado num quadro de baixo risco exploratório e de grandes quantidades de petróleo tem de assegurar que a maior parte da renda gerada permaneça nas mãos do povo brasileiro. A segunda diretriz é de que o Brasil não quer e não vai se transformar num mero exportador de óleo cru. Ao contrário, vamos agregar valor ao petróleo aqui dentro, exportando derivados como gasolina, óleo diesel e produtos petroquímicos que valem muito mais. Vamos gerar empregos brasileiros e construir uma poderosa indústria fornecedora dos equipamentos e dos serviços necessários à exploração do pré-sal. A terceira diretriz: não vamos nos deslumbrar e sair por aí como novos ricos, torrando dinheiro em bobagens. O pré-sal é um passaporte para o futuro. Sua principal destinação deve ser a educação das novas gerações, a cultura, o meio ambiente, o combate à pobreza e uma aposta no conhecimento científico e tecnológico. E uma aposta no conhecimento científico e tecnológico por meio da inovação. Vamos investir seus recursos naquilo que temos de mais precioso e promissor: nossos filhos, nossos netos, nosso futuro. Estamos vivendo hoje um cenário totalmente diferente daquele que existia em 1997, quando foi aprovada a Lei 9.478, que acabou com o monopólio da Petrobras na exploração do petróleo e instituiu o modelo de concessão. Naquela época, o mundo vivia num contexto em que os adoradores do mercado estavam em alta e tudo que se referisse à presença do Estado na economia estava em baixa. Vocês devem se lembrar como esse estado de espírito afetou o setor do petróleo no Brasil. Altas personalidades naqueles anos chegaram a dizer que a Petrobras era um dinossauro. Mais precisamente, o último dinossauro a ser desmantelado no país. Foram tempos de pensamento subalterno. O país tinha deixado de acreditar em si mesmo. Na economia campeava o desalento. O Brasil não conseguia crescer. Sofria com altas taxas de juros, de desemprego e juros estratosféricos. Apresentava dívida externa elevadíssima e praticamente não tinha reservas internacionais. Volta e meia quebrava, sendo obrigado a pedir ao FMI ajuda, que chegava sempre acompanhada de um monte de imposições. Hoje, nós vivemos um quadro inteiramente diferente. Em primeiro lugar, os países e os povos descobriram na recente crise financeira internacional que sem regulação e fiscalização do Estado, o Deus mercado é capaz de afundar o mundo em um abrir e fechar de olhos.
O papel do Estado como regulador e fiscalizador voltou, portanto, a ser muito valorizado. Hoje temos uma economia organizada, pujante e voltada para o crescimento, uma economia que foi testada na mais grave crise internacional desde 1929 e saiu-se muito bem na prova. Não só não quebramos, como fomos um dos últimos países a entrar na crise e estamos sendo um dos primeiros a sair dela. Antes, éramos alvo de chacotas e de imposições. Hoje, nossa voz, a voz do Brasil, é ouvida lá fora com muita atenção e com muito respeito. Meus queridos companheiros e companheiras, desde o primeiro instante, o governo deu toda a força à Petrobras. Passamos a cuidar com muito carinho do nosso querido dinossauro. A companhia voltou a investir, aumentou a produção, abriu concursos para a contratação de funcionários, encomendou plataformas, modernizou e ampliou refinarias, além de construir uma grande infraestrutura de gás natural e entrar também na era dos biocombustíveis. Deixamos claro que nossa política era fortalecer e não debilitar a Petrobras. E a companhia, estimulada, recuperada e bem comandada, reagiu de forma impressionante. Resultados: a Petrobras vive hoje um momento singular. É o orgulho do país. É a maior empresa do Brasil. É a quarta maior companhia do mundo ocidental entre as grandes petroleiras mundiais. É a segunda em valor de mercado. É um exemplo em tecnologia de ponta. Descobriu a reserva do pré-sal, um feito extraordinário que encheu de admiração o mundo e de muito orgulho os brasileiros. Os tempos e o ambiente no mundo são outros. A situação da economia brasileira é outra. O Brasil e o prestígio do Brasil são outros. A Petrobras é outra. E outra também é a situação do mercado do petróleo. Nessas circunstâncias, seria um grave erro manter na área do pré-sal de baixíssimo risco e grande rentabilidade o modelo de concessões, apropriado apenas para blocos de grande risco exploratório e baixa rentabilidade. No modelo de concessões, a União, proprietária do subsolo, permite que as companhias privadas procurem o petróleo mediante o pagamento de uma taxa chamada bônus de assinatura. Se elas encontrarem óleo ou gás, pode extraí-lo e comercializá-lo como quiserem. São donas do petróleo arrancado das entranhas da terra, porque a partir da boca do poço, a União perde os direitos de propriedade, recebendo apenas uma parcela pequena da renda do petróleo na forma de royalties e participações especiais. Já no modelo de partilha, que prevalece em todo o mundo em áreas de baixo risco exploratório e grande rentabilidade, a União continuará dona da maior parte do petróleo e do gás, mesmo depois de sua extração. Nesse modelo, o Estado não transfere para toda a propriedade do óleo para grupos privados, mas fecha contratos para a exploração e a produção em determinada área diretamente com a Petrobras ou mediante licitação no caso de outras companhias. Como no modelo de partilha, a maior parte do petróleo, mesmo depois de extraído, continuará a pertencer ao Estado, ela controlará o processo de produção. Assim, ela poderá definir claramente o ritmo da extração, calibrando-o de acordo com os interesses nacionais, sem se subordinar às exigências do mercado. Além disso, poderemos produzir petróleo nas condições que mais convém ao país. E desse modo, poderemos aproveitar a riqueza do petróleo que Deus nos deu para produzir uma riqueza ainda com o nosso trabalho. Dessa forma, consolidaremos uma poderosa e sofisticada indústria petrolífera, promoveremos a expansão da nossa indústria naval e converteremos o Brasil num dos maiores polos mundiais da indústria petroquímica do mundo.